Olha o Senhor, pastor. No livro Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 ao 16, afirma que nós mulheres devemos pôr sobre a nossa cabeça um véu. E como que o senhor explica isso? Devemos ou não devemos pôr o véu em nossa cabeça? Começando o quadro, você pergunta e a Bíblia responde. Antes de responder a pergunta da irmã Bruna, gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a inscrição, se inscreve lá, ative o sino para que você possa sempre estar bem informado sobre o nosso quadro onde você pergunta e a Bíblia responde. Irmã Bruna, para responder essa pergunta, nós vamos precisar de recorrer à hermenêutica no contexto histórico-cultural. Por que Paulo fala isso para aquela igreja em Corinto? Antes de tudo, precisamos de entender onde ficava Corinto, né? Quais eram os costumes daquela igreja. Corinto era uma cidade, para quem não sabe, uma cidade portuária, uma cidade onde havia portos, né? Embarcações chegando e saindo. Era uma cidade muito comercial, uma cidade muito cobiçada, porque por ali passavam-se tantas mercadorias, bem como pessoas diferentes, estrangeiros. E Corinto, por se tratar de uma cidade comercial, devido ao seu porto, tinha muito nessa cidade prostituição. Nós vamos ver uma deusa grega por nome de Afrodite, que é uma das deusas, né, que estava presente ali em Corinto, e essa deusa simbolizava a sexualidade, né, o amor, o erotismo, ela simbolizava a prostituição em si. Então naquela cidade havia-se muita prostituição, muitas prostitutas estavam em Corinto, por ser uma cidade grande, por ser uma cidade, né, com tráfico de gente muito frequente, então havia muito esse prostituta. E a cultura da prostituta na época, em específico em Corinto, ela andava de cabelos raspados ou cabelo bem curto, tipo homem. Então quando se via uma mulher na rua de cabelo muito curto ou cabeça raspada, de cara já se falava, é uma prostituta, certo? E Paulo recomenda, lá em 1 Coríntios capítulo 11, né, a partir do versículo 3 em diante, até o 16, falando para as mulheres da igreja, cobrir a sua cabeça com o véu. Por quê? Vamos lá, irmãos, vamos pontuar algumas coisas. Quando Paulo chega em Corinto, ele é recebido por um casal por nome de Priscila e Áquila, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo começa a falar de Jesus e ganhar almas para o Senhor. Inclusive, diga-se de passagem, muitas prostitutas se converteram ao Senhor. E as prostitutas foram para a igreja. Porém, como elas tinham costume na prostituição de ter cabelos curtos, raspados, essas mulheres agora na igreja estavam passando constrangimento nas ruas, porque os homens olhavam e diziam, é prostituta, sendo que ela não era mais prostituta, porque já estava rendida aos pés do Senhor. Todavia, Paulo agora, querendo, né, resolver esse problema, ele escreve essa carta pontual para Corinto, ok? Essa carta não se aplica à nossa atualidade, é para Corinto. Ele escreve essa carta para o povo em Corinto, para que as mulheres agora, principalmente essas que não tinham cabelo, para que botassem um véu, tampasse, né, a sua cabeça, e o véu seria no lugar de cabelo. Então, por isso que Paulo escreve essa carta, esse ponto do véu, ok? Então, respondendo a sua pergunta, hoje nós não precisamos mais de usar véu, até mesmo porque no versículo, se não me engano, no versículo 15 diz bem assim, pois o cabelo lhe foi dado no lugar do manto, no lugar do véu. Espera um pouquinho. Então, se tem cabelo, é o que Paulo está dizendo, não precisa ter manto. O manto, o véu, Paulo estava destinando exatamente para aquelas mulheres que não tinham cabelo, aquelas mulheres que estavam com o cabelo curto, devido à sua vida outrora na prostituição, tá bom?
Então foi por isso que Paulo orienta as mulheres de Corinto a usar o véu em Corinto, especificamente para Corinto. Agora eu abro um parênteses. Precisamos respeitar as igrejas atuais que ainda adotam o uso do véu. Fecha parênteses. Ok? Precisamos respeitar. Porém, com base bíblica, não precisa mais usar o véu. Ok? O seu cabelo, ele é o véu. E o versículo diz que as mulheres têm que ter cabelo crescido. Crescido até onde? Quem que vai delimitar o critério do tamanho do seu cabelo? É o homem? É o pastor? Não é isso? Então, um versículo muito obscuro. Mulher tem que ter cabelo crescido. Não quero saber se é até no ombro, é até embaixo. Ter cabelo crescido. E não diz que não pode cortar. A orientação de Paulo é que não devia se raspar, tosquiar, ou seja, cortar rente ao casco. Essa é a orientação de Paulo, tá bom? Mas nós respeitamos a quem usa o véu. Continue com o seu véu, que Deus abençoe. Mas por ordenança bíblica, o uso do véu foi para a cidade de Corinto. Uma cidade que tinha muita prostituição e as prostitutas eram diferenciadas por ter cabelos raspados, certo? Assim que Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus ele tem te abençoado muito e tem me abençoado através desse quadro onde você pergunta e a Bíblia responde. Que Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.